Bom dia. Tito 1, a partir do versículo 8. Carta de Paulo ao pastor, ao presbítero, ao bispo, né? Que se resume a pastor. Tito, capítulo 1, versículo 8. Lemos ontem, quando ele começa, então, falando quais as qualificações para escolher o pastor. Ele continua, no versículo 8, dizendo: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Então, para ser pastor, entre outras qualificações que nós vimos ontem, né? Ser pastor tem que ser uma pessoa hospitaleira. Né? Nós temos que estarmos prontos a recebermos, acolher, a hospedar, ajudar, socorrer a todos que vêm até nós. Pastor, a gente não pode colocar uma pessoa que nós não conhecemos dentro da nossa casa, é perigoso. Então vamos achar um outro jeito. Eu, alguns anos atrás, eu estava sozinho, eu e minha filha em casa. Tarde da noite, chegou um senhor, um jovem senhor, seus 20 e poucos anos, moreno, alto, forte, pedindo uma ajuda, porque Pedro falou que só poderia ajudá-lo, porque, sei lá, alguém na cidade falou que ele precisava de ajuda, que me procurasse. Aí eu tinha quartos vagos, sim, poderia hospedá-lo. Aí procurei saber, ele falou que morava em outra cidade, que ele era estudante, não tinha condição para ir embora, não tinha onde ficar. Eu falei, não, o que eu posso fazer por você é te hospedar, dar um dinheiro para você hospedar. E tirei R$100, mandei, dei para ele. Falei, não, mas não é isso que eu quero. Eu falei, não, vai, se hospeda, come, fica bem ali, tem um hotel assim. Ele foi, eu não conhecia, ele foi, dormiu. Quando foi no dia seguinte, ele bateu novamente na minha porta para me devolver R$50. Ele falou, eu só gastei 50. Falei, não, pode ficar. Ele falou, não. Então, conclusão, por que é necessário nós sermos hospitaleiros? Eu não quis arriscar colocar ele na minha casa, ali dentro da minha casa, uma vez que eu não tinha nenhuma referência dele, estando só eu e minhas 2 filhas. Ele é arriscado, temeroso. Mas não vou deixar ele na rua. Caminhei para o hotel. Se não fosse, você encaminharia para um outro lugar. Nós, como cristãos, como pastores, temos que dar exemplo. Prova tal que as pessoas na cidade, alguém já encaminhou para mim, porque sabia que de alguma forma nós iríamos socorrer. Então, olha bem, uma das qualificações exigidas é sermos hospitaleiros, amigo do bem, não do mal. Temos que ser amigos do bem, do que é certo, do que é correto. Temos que estarmos prontos para fazermos o bem, fazermos o que é certo, fazermos o que é correto. E mais, ser sensato. Agir sempre, em todo o tempo, com sensatez. Ser sensato. Justo. Não pode pender nem para um lado ou para o outro. Não pode favorecer A nem B. Ser justo. Assim como Deus, o nosso Pai, é justo, sejamos também. Ah, não, pastor, mas fulano, porque é meu amigo, é minha amiga. Não, vamos ser justos. É o que nós temos que ser. Não podemos em nenhum momento agirmos com favoritismo para quem quer que seja.
inclusive para nossos familiares. Ah, não, porque eu tenho que... Assim, eu sei que está errado, mas é meu filho, minha filha, não. Então, errado é errado. Tá? Sermos justos em todo o tempo. E que é mais piedoso. Temos que ter piedade. As pessoas. Piedoso. E também temos que ter domínio próprio. Quando nós formos falar sobre domínio próprio, vamos falar muita coisa. Então eu vejo pessoas, por exemplo, muitos pentecostais não têm domínio próprio. Falam muita coisa, inclusive no próprio templo. Nós vemos muito deles, de repente, segundo eles, não, fui tomado pelo Espírito Santo, eu começo a balançar, rodar, cair. Eu fui tomado pelo Espírito Santo, começo a falar em língua sem controle. Não. Por que não é verdade? Porque um dos frutos, no singular, do Espírito Santo é domínio próprio. Então não tem essa. Então pode ter certeza que o Espírito Santo, ele não vai te tomar, jogar no chão. Não, isso, o Espírito não faz isso. Como que ele vai fazer se ele é domínio próprio? Ele é o próprio dominador. Isso aí você tem essa plena certeza. A Bíblia toda fala, né, o Novo Testamento, sobre isso. Mas para você não ter dúvidas, Paulo falou sobre isso de maneira muito clara em Gálatas 5. Em Gálatas 5 nós lemos sobre isso, né? Em Gálatas 5, 22. Exatamente, em Gálatas 5, 22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são fruto do Espírito. Então nós temos que ver se realmente nós temos ou não domínio próprio. E versículo 9. E apegue-se firmemente à fiel palavra. Isso que nós temos que viver a palavra de Deus. Não importa o que A, B, C, D diz. Não importa o que o mundo apresenta. Não importa o que a circunstância. Não importa o que o momento apresenta. Não importa nada. Nada. O que importa é a palavra. Nós temos que nos apegarmos fielmente à palavra de Deus. Nós temos que vivenciar a palavra de Deus. Então, olha bem, nós temos que apegar firmemente a fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina. Temos condição de encorajar aquelas pessoas que ainda têm alguma dúvida, estão inseguros. Temos condição de encorajar na palavra de Deus, como também temos condições de convencer aquelas pessoas que opõem-se ao Evangelho. Porquanto há muitos, versículo 10, insubmissos, que não passam de tagarelas, ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. Tem muitos insubmissos, tagarela, faladores, ludibriadores, ou seja, enganadores. Naquela época, Paulo estava referindo ao grupo da circuncisão, do grupo religioso. E hoje nós vemos a mesma coisa no grupo religioso. Nós vemos supostos pastores, né? Pessoas que gostam de se apresentar, se intitularem autoridade eclesiástica, é bispo, apóstola, uma série de coisas. Mas são todos eles vivendo em insubmissão ao Evangelho. Vivendo em insubmissão à palavra de Deus. Essa que é a questão. Essa que é a verdade. Essas pessoas que vivem em insubmissão, na insubmissão, não podem
não tem como falar que são homens de Deus. Falam que é beleza, tem pessoas que são espertas, têm o dom da palavra, são pessoas carismáticas, são pessoas convincentes, só não são cristãs. Não ensinam o evangelho, eles não são apegados à fiel palavra. Deveria ser pegado firmemente a fiel palavra de Deus. Eles não são. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem é que não te levantaram pastor? Então essas as qualificações, eu acho que todos nós deveríamos examinarmos. Ah não, fulano é pastor. Vamos examinar se ele se enquadra nessas qualificações. Se não se enquadra, não é pastor. Então ele diz, muito insubmissos, são pessoas que são insubmissas, ou seja, não são submissos à palavra de Deus. Não se submetem à palavra de Deus. Criam teoria, doutrinas, preceitos estranhos, mas que não é a palavra de Deus. Versículo 11. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtorna casas inteiras, pregando o que não convém. Então, nós não podemos ficar calados. As pessoas, não pode falar contra o irmão, nós temos que falar a verdade. Agora nós vemos essas teorias, essas criação como tem aqui para arrecadar dinheiro, essa criação de campanhas, de votos, esse comércio desenfreado nos tempos, essa mercantilização. Essas exigências, participa de voto, fogueira santa, oferta daqui, dali. Tudo isso é errado. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. Posso ficar calado? Não posso. Porque eu tenho que falar, eu tenho que pregar. É necessário nós fazermos eles calar. É necessário apresentar para o povo, dar condição deles saberem o que é verdade e o que é mentira. Escolher o que é certo e o que é errado. A partir daí, eles decidem o que querem da vida. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, com objetivos é dinheiro. Olha, se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência, vamos procurar entender. Que negócio aí faz campanha e tem que colocar um valor X ou X no envelope? É ofensa, está ofendendo a Deus. Está tentando dizer, olha, eu estou querendo comprar aqui uma bênção, estou pagando para fazer isso ou aquilo. É errado. Não tem nenhum fundamento. Transtorna a casa de pregando o que não convém. Pregam, eles ensinam, eles falam que não convém, que não deve, ou seja, contra a própria palavra de Deus. Eles toleram, aceitam, até incentivam o pecado. Como vemos muitos aí incentivando o divórcio, o recasamento, orienta de maneira mundana, de maneira carnal. Não tem uma posição firme, ele não se apega fielmente à palavra de Deus. Mas o que nós temos que fazer? Nos pegarmos fielmente à palavra de Deus. Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 11 de Tito, capítulo 1. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 12. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Portanto, eu digo, todo o tempo, leiam, pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.